Olá pessoal, aqui é a professora Maria Luísa do Colégio Seduca e hoje nós vamos para mais uma aula de História, onde continuaremos com o assunto da Era Vargas, com foco na urbanização a partir da década de 1930. Como vimos na aula passada, Getúlio Vargas, através de um novo golpe, conseguiu se manter na presidência e no seu governo ele investiu muito na criação e no desenvolvimento de indústrias. As regiões sul e sudeste foram as que mais receberam investimentos nesse setor. Com isso, muitas pessoas se deslocaram para essas regiões em busca de emprego que surgiram nas fábricas. Mais de 80% da população na década de 20 vivia no campo. A partir de 1930, ocorreu o êxodo rural, que é a saída do homem do campo para os grandes centros, principalmente as regiões que existiam as indústrias, né? Acelerando assim a urbanização. As consequências, né? O que se deu essas consequências dessa urbanização, né? Com o êxodo rural, o excesso de pessoas vindas no meio urbano, somado à falta de planejamento por parte do governo, resultou na marginalização social, com milhares de pessoas desempregadas vivendo em habitações precárias. Poucos foram os investimentos do governo em uma proposta de planejamento urbano para organizar o crescimento dessas cidades, né? Gerando aí, então, uma desigualdade social. Mas o que seria desigualdade social, né? É a diferença econômica existente entre os grupos de pessoas de uma mesma sociedade. Enquanto algumas pessoas vivem com muita riqueza, outras vivem na miséria, né? A maioria, essas que vivem com muita riqueza, é a minoria. E a maioria vive na miséria. No sistema capitalista, que é o sistema que a gente vive, é uma característica, né, de divisão de classes sociais. Então, a desigualdade social ela é muito forte no sistema capitalista. Então, as políticas, quais foram essas políticas governamentais indígenas? Durante o Império, não tiveram políticas públicas voltadas para os povos indígenas. Essas políticas só começaram a aparecer no início do século XX. Uma delas foi o Serviço de Proteção ao Índio, que foi criado em 1910 como órgão regulador das relações entre governo e população indígena, que tiveram o objetivo de organizar as ações de intervenção das aldeias para integrar os indígenas à dinâmica nacional do país. Os índios eram orientados a participar de atividades educativas que ensinavam trabalhos manuais, serviço de mecânica, né, símbolos cíveis, ao amor à pátria, né, técnicas agrícolas e de pecuária. Tentativa de integração dos indígenas à sociedade não indígena gerou uma descaracterização dos costumes tradicionais desse povo, né? Já que a gente tem um costume diferente, né? Em 1967, a instituição ela sofreu muitas denúncias de irregularidade e acabou sendo extinta. E aí surge a Marcha para o Oeste, que foi um grande projeto desenvolvido por Getúlio Vargas durante o Estado Novo, com o objetivo de promover o desenvolvimento populacional e a integração econômica da região norte e centro-oeste do país. A marcha propunha um aumento das redes rodoviárias e ferroviárias entre as diversas regiões do país, assim como um maior povoamento norte e centro-oeste, pois havia um grande vazio demográfico nessa região. Inclusive, eles tinham medo, né, o governo, de perder a Amazônia, da Amazônia ser invadida. Então, teve até um lema que disse: integrar para não entregar, né, para os estrangeiros e de outros países, principalmente dos Estados Unidos, né? E aí, nessa região, viviam muitos povos indígenas que tinham um modelo de vida autônomo e tinham sua própria cultura. A marcha proposta por Vargas propôs algumas políticas de integração ao índio,
com o objetivo de usar a imagem do índio como um símbolo nacional e de levar a civilização para o interior do país. Com isso, Vargas criou frente de ocupações territoriais e de exploração econômica na região. Com o tempo, o governo passou a aumentar cada vez mais o controle sobre os povos indígenas, criando leis e instituições específicas. E ele criou, em 1967, a FUNAI, né? Que é a Fundação Nacional do Índio, um órgão oficial do governo federal que tem a função de promover e garantir a proteção dos povos indígenas. Ok, pessoal? A nossa aula para a gente sistematizar aquilo que a gente viu aqui, que a gente aprendeu. A gente vai fazer a atividade do módulo na página 339, 340 e 341. Ok? Espero que vocês estejam se cuidando, usando máscara se precisar sair, álcool gel, ficar o máximo que puder em casa, certo? Continuar estudando, porque nós não estamos de férias, e sim em isolamento social, ok? Então, atividade proposta, espero que vocês respondam às atividades. Tchau, tchau.